Olá pessoal, vamos para a nossa aula 2 do curso de planta humanizada no CorelDRAW, importando o DWG. E agora a gente vai começar a realmente humanizar a planta. Então a gente vai usar as cores do Corel, aprender a colocar os materiais, usar os layers. Então vamos começar. O primeiro passo é a gente habilitar uma janela de encaixe do Corel. Na verdade as janelas ficam aqui, tá? Com você no canto direito. Se você não tiver ela aberta aí, o gerenciador de objetos, você vai em janela, janelas de encaixe, tem aqui o gerenciador de objetos. O que é? Na verdade são os layers que você utilizou lá no AutoCAD. Então quando você importa o arquivo, ele vem com os layers. Tá? Então eu tinha esses layers lá no arquivo que eu fiz, e ele veio aqui com os layers e os objetos separados certinho. Tudo bem? Então para começar, vamos ver como que funcionam esses layers no Corel, tá? Observe que aqui tem um mais, certo? Em cada um dos layers. Eles só aparecem quando você clica nesse objeto, né? Nesse botão, ok? Observe que ele muda aqui a visualização. Então, bacana. Esse que está em vermelho é o layer ativo, ou seja, tudo que eu desenhar agora ele vai ficar aqui no layer ativo em vermelho. Para trocar, basta clicar em cima de cada um deles. Para trocar de posição, basta você arrastar e ele vai trocando a posição. Mais para frente a gente vai ver qual a importância disso. Bacana? E quando você clica em um objeto, tá vendo aqui? Eu cliquei no piso, né? Ele mostra qual é o objeto que você clicou, tá vendo? Ó? Que bacana. Ele tem tudo aqui. Se você clicar, ele não vai mostrar, ok? Então vamos lá. O que a gente faz? Vamos começar a pintar o nosso desenho. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pintar as alvenarias. Então eu vou desligar aqui o piso, o vidro, a soleira. Vai dar zero, eu vou deixar só a alvenaria interna, ok? Aí eu clico aqui, arrasto e seleciono tudo. Alvenaria interna, com o botão esquerdo eu clico no preto. Algumas pessoas gostam de usar mais claro, mas o padrão aí costuma ser preto. Bacana? Aí você liga a externa, seleciona tudo. É bom você pintar de outra cor para você ver se está tudo certinho. E aí é o branco, né? Que a gente cria o quê? A gente cria esse efeito aqui, ó. Bacana? Então, para mostrar a ordem, o que influencia? Por exemplo, se eu pegar a alvenaria externa e colocar ela em cima, tá vendo que ela esconde o que está embaixo. Então, o ideal é você sempre observar essa ordem dos layers. Tudo bem? Então, tranquilo, né? O que pode ocorrer no Corel, às vezes, você vem um arquivo do AutoCAD, se ele não foi bem feito, às vezes ele pode ficar aberto. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho aqui um objeto, né, do Corel. Se ele veio aberto, se você está clicando nas cores e ele não está pintando, é porque ele está em algum canto aberto. Então você clica no ferramenta forma, converte em curvas. Tá vendo que ele tem aqui pontos, né? Ó, tá? Normalmente, quando está aberto, você tem algum outro ponto aqui no canto, né? Que não está aparecendo. E aí o que você faz? Eu vou adicionar um ponto aqui. Basta você trazer esse ponto para o canto. Aí automaticamente ele já vai colorir e pintar para você, tá? Então pode acontecer se o seu arquivo de AutoCAD não estiver legal. Então excluir aqui, certo? Foi só uma demonstração aí para vocês. Então bacana. Uma coisa que aconteceu aqui, não sei se perceberam, que os shafts, tá vendo? Eles estão em ordem, estão atrás de alguma coisa aqui. Então nós vamos ligar aqui essa opção. Observe que o shaft está aqui na alvenaria externa, né? Vamos clicar e trazer ele aqui para cima, tá vendo? Ó?
Opa, dá um Ctrl Z para voltar. Então, ó, tá vendo? Agora ele está aparente, né? Temos um outro aqui, podemos jogar ele para frente também. Tudo bem? Bacana, né? O que você pode fazer agora também é desenhar uma linha. Lembra de antes de desenhar, colocar aqui na espessura mínima, tá? Colocar aqui, a gente vai pegar um ponto, outro ponto, ok? Então tá feito aí, bacana. Depois de desenhado, normalmente o interessante é você não vai mais mexer nesses layers, você bloqueia eles, tá vendo o lápis? Quando você clica nele, você não consegue mais editar, ó. Tudo bem? Então já está pronto, bacana. Então funciona dessa forma, tá? Você vai pegar o que te interessa, né? Ligar eles e pintar. Por exemplo, vidro, você pode pôr uma cor também, né? Um azulzinho aqui. Soleira, tem gente que gosta de usar um cinza, né? Põe um tomzinho de cinza na soleira. Mais pra frente a gente vai aprender a usar uma textura, tá? Para ficar mais real. Mas enfim, e assim por diante. Tá vendo que no meu AutoCAD eu não fiz as portas, né? Você pode muito bem desenhar as portas aqui no Corel, se você quiser, né? Você vem aqui e faz um... Opa, tá vendo? Tá bloqueado o layer, ele não deixa eu usar. Então eu vou criar aqui uma nova camada. Portas, bacana. Aí eu vou desenhar aqui um retângulo, aí eu posso fazer o seguinte, ó. Uma porta de 70 com 3 centímetros, tá? Opa, eu fiz errado, não é aqui, gente, é aqui. 70 por 0,03. Bacana? Então eu tenho aqui uma porta, eu posso pintar ela de branco, né? Uma porta branca. Você pode fazer aqui o batente, né? Então, fácil também, você vem aqui, transforma ele em curva, com o botão direito, né? Você pode adicionar 2 pontos, dando 2 cliques. Aí basta você, né, diminuir aqui o ponto e pronto, né? Você já tem aí um... Claro, você vai fazer certinho, enfim, com mais calma. Você pode fazer uma cópia dele, né? Segura o Shift, ó, para ele andar na mesma linha e você vem aqui nesse botão, aí espelha, tá vendo? Bacana, né? E aí tá sua porta. Tudo bem? Claro que aí depois você pode selecionar ela, transformar em grupo, né? E aí dá um Ctrl C, um Ctrl V e utilizar ela em outros lugares, tá? Enfim, você pode aí espelhar, enfim. Você tem várias opções aí para usar a sua porta, tudo bem? Né? Você vai criando e assim por diante. Fácil, né, galera? Bem tranquilo de fazer isso daqui, tá? Então, para os pisos, nós vamos começar a usar as texturas, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente faz um quadrado qualquer aqui e vem aqui na ferramenta de preenchimento e vamos fazer um preenchimento padrão, ok? Aí, para fazer o preenchimento padrão, nós vamos aqui no carregar. Aí você pode baixar uma imagem da internet ou qualquer uma que você tenha. E vou criar aqui uma como exemplo, uma grama, tá? Você coloca em importar, bacana, aí você vai escolher o tamanho, a largura né, que essa textura tem. Normalmente a gente não sabe, então a gente pode ir testando, né? Então eu vou pôr aqui 0,01 de tamanho e vamos dar uma olhada como é que fica. Até que ficou interessante, ó. Então, é uma textura boa essa, tá vendo? Ó? Tá?
Então vamos criar uma outra aqui para ter uma ideia. Bem, escolher essa daqui. Vou deixar 0,1 mesmo. Ó, que legal. Tá vendo? É uma textura bacana, ó, que ela não tem falhas, né? E você consegue utilizar ela de uma maneira legal. Então, qual que é o ideal? O ideal é você criando sua biblioteca de texturas, certo? Então, você abre um arquivo novo do Corel e vai fazendo exatamente isso que eu fiz aqui, né? Faz um quadrado, põe uma textura, faz outro, põe outra textura. Por quê? Como é que a gente vai utilizar ela no nosso arquivo? Então, a gente liga aqui o piso, né? Então, eu vou clicar num piso, tá vendo? Você vem no editar, copiar propriedades de, você escolhe aqui por exemplo, o preenchimento, dá um OK, aí você vai clicar qual textura você quer, ó. Tá vendo? Ele automaticamente põe a textura lá no piso que você escolheu. Tá? Então legal, ó, é você criar um arquivo que tenha, tá vendo, ó, alguns pisos, algumas coisas prontas que você possa utilizar. Tá? Por quê? Você abre o arquivo junto, aí você vem aqui, ó, copia ele, tá? Volta para o seu arquivo, né? Aí você vai fazer o que? Você vai colar esse arquivo aqui, tá? Ó, que bacana, legal, né? Aí você faz o mesmo processo, ó, clica lá, editar, copiar propriedades e ó, já tem ali um piso, tá? Você pode selecionar mais de um, propriedades, preenchimento e assim vai criando, bacana, né? Uma outra forma também de utilizar é a seguinte: você pode colocar uma imagem direto, ó. Você vai pega uma imagem, tá? Você simplesmente arrasta para o Corel, ó. Você solta aqui e vai ter uma imagem, ok? E o que você pode fazer? Você pode colocar ela, deixa eu jogar ela lá para baixo, aqui no camada, tá? E ó, você consegue ajustar ela aqui para ficar de um tamanho bacana, tá vendo? Tá? Aí você pode usar a forma e ó, opa, tem que adicionar mais aqui, mais um nó. Ó que legal, tá vendo? Você pode simplesmente colocar ela no fundo e ela já serve de piso para tudo, tá vendo? Interessante, né? Claro que aqui não dá certo por causa do banheiro, você teria que usar mais nós e tirar essa parte aqui. Então vamos fazer isso aqui rapidinho, tá? Põe aqui, né? Você consegue pôr aqui. Rapidinho você consegue editar, tudo bem? Legal, olha aí. A gente pode deletar esses pisos aqui que você usou. Bacana, né? Então lembre-se de fazer isso. Você criar uma biblioteca de textura e para fazer o seu desenho, tá? Aí salva ele no Corel para você poder ir copiando, né? E utilizando aí essas texturas. E aquele arquivo ali, inclusive, eu achei na internet. Você tem por aí, você consegue utilizar, tá? Olha aí que legal. Enfim, você vai trabalhando e vai executando da forma que você achar melhor. Bacana? Então, legal. Feito isso tudo, então vocês já aprenderam a fazer, a utilizar as cores do Corel, usar texturas, padrão e a utilizar as imagens. Certo, galera? Então eu vou deixar essa aula nesse ponto e na próxima aula a gente finaliza com os blocos, tá? Porque senão a aula vai ficar muito grande. Lembrando que, como falei, isso não é um curso do software, tá? Então se eu fiz alguma coisa rápida é porque
é um pré-requisito você já saber Corel para fazer isso, tá? Não é uma aula de Corel. Então vocês me perdoem aí se eu fiz alguma coisa muito rápido, mas para quem usa Corel, até que eu expliquei algumas coisas, mas para quem usa Corel você já sabe fazer isso tudo que eu fiz, tá? Mas só foram dicas de como você utilizar para otimizar o seu trabalho de planta humanizada, tudo bem? Então até a próxima.